Você já sentiu como se algo invisível estivesse apertando o seu peito, roubando sua paz, e mesmo assim você continua sorrindo para todo mundo? Talvez você não chame isso de cativeiro espiritual, mas hoje eu vou te mostrar como identificar esse aprisionamento silencioso e, principalmente, como começar a romper essas correntes com oração e palavra. Fica comigo até o final, porque você vai aprender a reconhecer 3 sinais claros de cativeiro espiritual e uma forma simples de voltar a ouvir a voz de Deus no meio do barulho. Mulher de Deus, acima dos 45, você que carrega casa, família, preocupações, e ainda tenta ser forte. Quantas noites você deita e a mente não desliga? Quantas vezes você ora, mas parece que suas palavras batem no teto e voltam? Quantas vezes a culpa, o medo e a ansiedade te fazem sentir distante do Pai? A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará o coração e a mente. Isso é promessa, não teoria. Se isso fala com você, respira fundo agora. Deus não te criou para viver presa. E nós vamos caminhar juntas, passo a passo. Talvez hoje você não esteja presa a correntes visíveis, mas o seu coração anda pesado. Você acorda já cansada, mesmo depois de uma noite inteira na cama. O corpo até descansou, mas a mente continuou trabalhando sem parar. São pensamentos repetitivos, lembranças dolorosas, preocupações com filhos, com o futuro, com a saúde, com o dinheiro. E tudo isso vai se acumulando, como um peso invisível na alma. Você tenta seguir firme na fé, mas percebe que já não sente a mesma alegria de antes. A oração virou rápida, automática, feita mais por obrigação do que por descanso. A palavra está ali, aberta, mas parece distante. E então vem aquela sensação silenciosa. Será que Deus ainda me ouve? Isso também é cativeiro espiritual. É quando a alma não consegue descansar em Deus. É quando o medo fala mais alto do que a promessa. É quando a ansiedade ocupa o lugar da confiança. E o mais doloroso é que, muitas vezes, você nem percebe quando entrou nisso. Vai acontecendo aos poucos, dia após dia, enquanto você cuida de todo mundo, menos de você mesma diante do Senhor. Eu sei. Porque essa dor é real. E Deus vê cada lágrima que ninguém mais vê. Agora preste muita atenção, porque isso é importante. A Bíblia fala claramente sobre cativeiro, e nem sempre ele é físico. Muitas vezes, o cativeiro é emocional, espiritual e mental. O povo de Israel estava preso na Babilônia, longe de casa, longe do templo, longe da adoração como o conheciam. E mesmo sendo o povo escolhido, eles estavam lá, porque aos poucos se afastaram da presença de Deus. E sabe o que isso nos ensina? Que pessoas de fé também podem viver cativeiros espirituais. O cativeiro espiritual começa quando a presença de Deus deixa de ser prioridade. Quando a oração vira pressa. Quando o silêncio com Deus é substituído pelo barulho da mente. Quando você passa mais tempo preocupada do que confiante. Mais tempo ansiosa do que rendida. A palavra diz que Deus é aquele que proclama liberdade aos cativos. Isso significa que, se existe libertação prometida, é porque existe gente vivendo presa. Presa à culpa do passado. Presa a traumas antigos. Presa ao medo constante do que pode acontecer amanhã. Mas aqui está a verdade que você precisa guardar hoje. Deus nunca normalizou o cativeiro. Ele sempre preparou um caminho de libertação. Existe um momento decisivo no cativeiro espiritual, e quase ninguém percebe quando ele chega. É quando você passa a achar normal viver sem paz. Normal acordar cansada. Normal viver tensa. Normal orar e não sentir resposta. Você continua funcionando, mas já não está vivendo plenamente. E é exatamente aí que muitas mulheres de fé ficam presas por anos. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração foi ficando sobrecarregado demais para ouvir. O barulho interno ficou alto demais.
A alma ficou cansada demais. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Jesus disse que veio proclamar liberdade aos cativos. Ele não veio apenas para salvar o seu futuro eterno. Ele veio para libertar o seu presente. Libertar sua mente. Libertar suas emoções. Libertar sua vida de oração. O cativeiro espiritual não se quebra com mais esforço, nem com culpa, nem tentando ser forte o tempo todo. Ele começa a ser quebrado quando você desacelera e volta para o lugar do silêncio na presença de Deus. A libertação começa quando você para de lutar sozinha e aprende a permanecer. E talvez hoje Deus esteja usando este vídeo para te dizer: ainda há caminho de volta. Ainda há descanso. Ainda há libertação para você. Agora, deixa eu te convidar a imaginar algo diferente. Imagine acordar pela manhã com o coração leve. Não sem problemas, mas com paz. Imagine fazer uma oração em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, sentir descanso em vez de preocupação. Sentir que Deus está ali, presente, ouvindo cada suspiro da sua alma. Imagine dormir sem aquela guerra de pensamentos. Sem a ansiedade dominando a mente. Sem o medo do amanhã apertando o peito. Imagine viver os seus dias com mais clareza espiritual, com fé firme, com o coração alinhado com a presença de Deus. É isso que acontece quando o cativeiro espiritual começa a ser quebrado. Você não vira outra pessoa. Você volta a ser quem sempre foi diante de Deus. Uma filha. Amada. Guardada. Cuidada. A oração deixa de ser peso e volta a ser refúgio. O silêncio deixa de assustar e passa a curar. A palavra deixa de ser distante e volta a falar direto ao coração. Muitas mulheres acham que isso é impossível depois de certa idade. Mas não é. Deus continua libertando, restaurando e renovando corações hoje. E Ele faz isso de forma simples, profunda e diária. Essa paz não é um sonho distante. Ela é uma promessa viva. E eu não estou falando isso apenas por experiência pessoal. Eu vejo isso todos os dias. Mulheres como você, que por anos viveram carregando um peso silencioso na alma, começando a testemunhar algo simples, mas profundo. A paz voltando aos poucos, de forma real. São mensagens dizendo: voltei a dormir em paz. Consigo orar sem ansiedade. Meu coração ficou mais leve em poucos dias. Não é emoção passageira. É fruto de voltar ao lugar certo, a presença de Deus no silêncio. Quando a oração deixa de ser grito e passa a ser descanso. Quando a mente aprende a aquietar para que o espírito fale. Muitas dessas mulheres pensavam que já era tarde demais. Que a ansiedade fazia parte da idade. Que o cansaço espiritual era normal. Mas descobriram que não era. Descobriram que o cativeiro pode ser rompido quando há direção, constância e um espaço diário com Deus. E isso confirma algo muito importante. Deus continua libertando hoje. Ele continua restaurando corações cansados. Ele continua falando com quem decide parar, silenciar e ouvir. Se tantas mulheres já estão experimentando isso, você também pode. E não precisa ser algo complicado. O caminho da libertação começa com um passo simples e sincero. E foi exatamente por enxergar esse caminho de libertação, tão simples e tão necessário, que eu criei o e-book 30 Dias de Oração em Silêncio com Deus. Ele não é apenas um conteúdo para ler. Ele é uma jornada guiada, pensada especialmente para mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas e desejam voltar a ter intimidade real com Deus. Durante 30 dias, você vai ser conduzida, passo a passo, por versículos e orações diárias voltadas para a cura interior, proteção espiritual e renovação da fé. Tudo isso com um método prático, onde você separa apenas 15 minutos do seu dia para silenciar a mente e se posicionar na presença de Deus. Nada complicado. Nada pesado. Apenas constância, direção e descanso espiritual. Além disso, você recebe 2 bônus muito especiais.
Um guia simples para manter o hábito da oração mesmo depois dos 30 dias, e uma seleção de 50 versículos poderosos para momentos de aflição, ansiedade e medo. Esse material foi criado para te ajudar a vencer a insônia, reduzir o estresse e voltar a ouvir a voz de Deus no meio do caos. É um cuidado espiritual pensado com amor, oração e propósito. Agora eu quero ser muito direto com você, com carinho e com verdade. Se Deus está tocando o seu coração enquanto você me ouve, não ignore esse chamado. O cativeiro espiritual se fortalece quando a gente adia, quando a gente pensa, depois eu vejo. E depois vira semanas, meses, anos. Hoje você pode começar uma jornada simples, segura e diária com o Senhor. O e-book 30 Dias de Oração em Silêncio com Deus está com valor promocional, de R$ 97 por R$ 27. É o tipo de investimento que você faz para salvar a sua paz, fortalecer a sua fé e voltar a respirar por dentro. Você só precisa fazer o seguinte: clique no link da descrição, garanta o seu acesso e comece ainda hoje. Separe 15 minutos. Abra a palavra. Ore. Silencie. E permita que Deus faça o que só Ele pode fazer. Porque a promessa continua de pé. Deus proclama liberdade aos cativos e cura os quebrantados de coração. E a paz dele pode guardar sua mente. Eu estarei aqui orando com você nessa caminhada. PS. Se você pensa não tenho tempo, lembre-se. Você já está gastando tempo com preocupação. Agora escolha gastar tempo com Deus.